Quem é o próximo, pessoal? Opa, vamos nós, professor. Ok. Bom. É isso. A gente vai tentar ser bem breve, pessoal. Bom, mas boa noite a Não se todos, então. preocupem, gente. Vou de jeito nenhum. Façam a sua apresentação. Perfeito, professora, obrigada. Tá? Certo. Bom, boa noite a todos. Nós somos o grupo B e o título da nossa apresentação é Vida em Consultoria, porque nós quatro trabalhamos juntos em uma consultoria e há muito a ser dito sobre isso. Como vocês provavelmente já sabem, o grupo é composto pela Ana Lívia, o João, o Marcelo, Pena e eu, Aline. Primeiramente, eu sei que tem colegas aqui que também trabalham em consultoria, mas não sei se todos estão familiarizados com o que é uma consultoria de tecnologia. Em resumo, uma consultoria ela presta serviços terceirizados para outras empresas. Para muitas empresas, não vale a pena contratar gente do zero, treinar e colocar para trabalhar. Muitas vezes é melhor procurar uma consultoria que já tem pessoal especializado à disposição para aquilo que ela quer fazer. Esse serviço ele pode ser por meio de alocação, que é a figura de cima, em que um funcionário da consultoria ele fica alocado em um time dessa empresa, trabalhando com eles, ou então por meio de projetos, que é a figura de baixo, em que a empresa ela fala o que precisa, é feita uma proposta de X horas, e então a consultoria executa esse projeto. Passo a minha palavra para a Ana. Boa noite, pessoal. Bom, esse modo de trabalho tem suas vantagens e desvantagens para quem atua. Por um lado, é um serviço muito inconsistente, muito inconstante, diferente de trabalhar em um banco, que você sabe com que você trabalha, qual é o objetivo final. Numa consultoria, em um momento você pode estar trabalhando num banco, outro para uma empresa de turismo, numa seguradora. Então, existe instabilidade nesse sentido. Além disso, em alguns projetos a gente tem liberdade sobre a solução e a arquitetura proposta, mas em outros projetos a gente é obrigado a seguir usando as caixinhas já existentes, que muitas vezes não funcionam bem, mas que sempre foram assim e a gente tem que seguir usando. Já a parte boa de tudo isso é que a gente é forçado a nos manter atualizados no mercado, e com isso a gente costuma aprender bastante coisa sobre diferentes domínios de negócio, a gente conhece diversas abordagens, ambientes e equipes diferentes também, o que pode ser bem proveitoso, principalmente sobre lições aprendidas. Bom, passando por tantas empresas, né, às vezes a gente se sente como uma vigilância sanitária visitando várias cozinhas de restaurante. A gente vê coisas que jamais podem ser desvistas, e sobre isso eu passo a palavra para o Pena. Bom, pensando nisso, a gente separou dois casos interessantes, né, de uma certa empresa que a gente prestou serviço, envolvendo qualidade e governança de dados, para contar para vocês. No primeiro aqui, uma empresa, nessa empresa, a gente tinha que fazer um relatório sobre pedidos de locação de carros de uma empresa terceira. Então essa empresa tinha uma parceria, um contrato de parceria com essa locadora de carros, estava localizada em algum lugar, não lembro exatamente aonde. Essa empresa parceira basicamente enviava as informações dos pedidos para uma API, eles eram gravados em um banco Oracle, então existia um processo que replicava esses dados para um data lake na AWS, e o nosso projeto era basicamente pegar, né, esses dados do data lake, criar um relatório para a área de negócio. Né. Bom, foi um pouquinho trabalhoso, mas sem maiores problemas, né? Mas teve algumas coisas estranhas quando a gente foi ver esses dados, né? Por exemplo, em uma tabela, a gente era gravado, né, todas as ofertas de locação de carro, e tinha uma coluna marcando qual tinha sido selecionada e quais não. Então tinham 5 ofertas, por exemplo, para aquela locação, o cliente selecionou uma, né, e tinha as outras 4 que não. Mas não estava exatamente assim. Na verdade, esses dados, ao invés de estar como 1 e 0, selected ali como 1 e 0, virou um espaço, 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 espaço. Com 4 espaços. Meio estranho, né? No relatório é fácil contornar, né? A gente estaria fazendo só o relatório, então é só filtrar ali, mas a gente não tinha controle sobre as etapas anteriores, né? Como os dados chegaram a ficar assim. É claro que a gente tentou descobrir por que o dado estava chegando assim, né?
Porque quando você acabou de ingressar na área, né, a sua luz ainda não apagou e você ainda quer funcionar até demais, né? E é quando você aprende que toda proatividade será punida com mais trabalho. Mas, né, a gente acabou analisando várias coisas. A gente viu o processo de aplicação, mas nele já estava com esses espaços. A gente chegou a ver o banco Oracle, mas também lá já estava com espaço. Chegou a ver os arquivos enviados pela empresa parceira, mas lá chegava só um, sem os espaços. E no fim a gente acabou não encontrando, né, a causa desse problema de qualidade. Mas também, como o nosso projeto era só entregar o relatório, né, no relatório a gente resolveu, fez a limpeza ali e nesse ponto ficou tudo certo. Anos depois, né, eu tive um outro projeto com uma outra empresa em que uma parte consistia em modelar, né, um banco de dados da Oracle, e aí a gente descobriu uma coisa. Em colunas do tipo char n, né, todas as linhas vão ter sempre n caracteres. De forma que, por exemplo, se a coluna selected tinha sido criada como char 5, ela sempre teria 5 caracteres. Se a pessoa preencheu com o número 1 lá, ele automaticamente preenche 4 espaços com 5 caracteres. Quem modelou esse banco nesse projeto provavelmente não sabia disso, né? A coluna precisava apenas de 1 e 0, era selecionado ou não selecionado, mas acabou ficando com tamanho 5 e propagou esses 4 espaços aí até chegar na replicação, no data lake, enfim, até chegar no relatório de negócio, onde a gente acabou limpando. Moral da história, né? Às vezes os problemas de qualidade vêm de onde menos se espera. Aí o segundo caso, que eu chamei aqui, né, de gente, era urgente mesmo. O projeto, que teoricamente era urgente, né, consistia em replicar dados do Google Analytics 4.0 da empresa para o Data Lake da AWS, aquele mesmo do projeto anterior. Essa empresa já tinha um projeto de replicação anterior, e até tinha sido a nossa empresa que construiu, mas o Google, né, recentemente, no passado, descontinuou a versão antiga do Google Analytics, né, para ficar só com o GA4. Então a empresa precisava, né, de um novo projeto para replicar esses dados urgente, antes que descontinuasse e perdesse acesso a tudo isso. Beleza. O projeto já começou errado, né, quando colocaram um arquiteto novo na empresa que não tinha experiência para fazer o desenho de arquitetura. Ele propôs uma ferramenta que não entregava o que estava sendo pedido. Quando chegou para a gente já falou, não, gente, não é assim, sabe? Isso aqui não vai resolver o que vocês querem. E beleza, a gente acabou tendo algumas reuniões com a arquitetura, com o pessoal do projeto e tal. Redesenhou o projeto inteiro e beleza, agora vai, né? Não exatamente. No projeto, né, a gente precisava de que uma configuração fosse feita no domínio do Google Analytics. E aí veio um impasse, né? Quem que era o dono dessas credenciais? Quem administrava essa conta? Ninguém sabia. Também precisávamos, né, que fosse criado algumas credenciais no GCP para a gente poder acessar o BigQuery, mas mesmo problema, né? Quem que é o dono das credenciais, quem administra essas contas, ninguém sabia. O arquiteto, o líder técnico, o gestor do projeto, ninguém sabia. Nisso seguiram 2 ou 3 semanas, com todo mundo parado até resolver, até que descobriu, né, o GA era administrado por uma agência de marketing da Argentina, enquanto o GCP era de uma equipe, né, da própria empresa brasileira, só que não se conversavam e nem sabiam desse projeto. Fizemos umas 3 ou 4 reuniões com eles, eu cheguei a gravar um vídeo mostrando eu fazendo as configurações na minha própria conta, para eles verem como é que era e tal, até que finalmente saiu, né. Aí beleza, com isso em mãos, né, foi uns 2 ou 3 dias, não era um projeto complicado, analisamos o projeto, né, aí finalmente deu certo e tudo acabou bem, né. Ou será que não? Ou será que não, né? Se tivesse acabado bem, eu não estaria contando o caso agora, né? Não. Basicamente faltava homologar o projeto, né? A gente entregou o projeto, a gente tem que validar, ver se está tudo certo, se aceita e tal. Quando chegou nessa hora, o cliente se perguntou, né? Quem é que tinha que validar? Mais uma vez, né? Ninguém sabia. Quem tinha pedido o projeto, ninguém sabia. Quem que ia usar os dados, ninguém sabia. Né? Aí depois disso eu fui trabalhar em outros projetos de outras empresas, acabou que eu não segui, né, acompanhando esse caso. Mas da última vez que eu fiquei sabendo, não tinha ido para produção ainda esse projeto, porque ainda estava nesse esquema de validar, alguém tem que validar, tal, enfim, ficou nisso.
Aí, como deve ter dado para perceber, né, a gente tem um problema comum nos dois casos. Né? Essa empresa é uma zona, né, vamos combinar, por falta de organização, de, sei lá, diretrizes básicas, sabe, alguma padronização mínima que seja. Problemas de qualidade são propagados para frente, acontecem atrasos, ninguém sabe de nada, nem quem deveria saber sabe. Os projetos são fatiados, são entregues cada pedaço para uma consultoria, para uma equipe da empresa fazer. Elas não se conversam entre si, enfim, não seguem os mesmos padrões necessariamente. Não tem nenhum ponto focal para coordenar isso, né, para alguém tomar a decisão. E nos leva ao próximo slide. Bom, e certo, como ficou evidente pelos causos apresentados pelo Pena, a gente então resolveu refletir, né, sobre o que poderia ajudar a solucionar tais problemas, né. Bem, e mesmo que a solução resultasse na gente ser atirado pela janela, sim, a gente está propondo aqui a implementação de um comitê de governança de dados, cujo objetivo seria justamente supervisionar esse projeto de dados e também auxiliar na padronização e governança de dados dessa empresa. Nesse comitê, então, os projetos de dados seriam discutidos conjuntamente com as partes interessadas, né? Por exemplo, eles poderiam analisar criticamente se tais projetos atendem a requisitos mínimos de governança que foram estipulados anteriormente. Também esse comitê teria o poder de aprovar, rejeitar, modificar ou até mesmo adiar a proposta de projetos que, com base no que foi apresentado, né, na justificativa que eles deram, na arquitetura proposta, na documentação proposta também. E, além disso, a princípio, a gente consideraria ali um tempo de 3 meses, né, para que fossem decididos em reuniões os padrões, né, as definições, e, posteriormente, esse comitê ele seria posto em prática, sendo aprimorado de forma incremental. Mas, então, quem comporia esse comitê, né? E, pensando nisso, a gente sugeriu alguns atores aqui. Então, seriam os POs, LTs, lideranças de arquitetura, segurança e operações, que ele já tem na empresa, né? Além dos gestores e LTs de cada uma das consultorias envolvidas, né, que são várias também, inclusive. E, bom, e no tocante à organização desse comitê, a gente elegeria um presidente, né, como representante dessa empresa, que estipularia reuniões semanais, e, além disso, esse comitê também determinaria um padrão mínimo que deveria ser seguido, né? Então, os projetos deveriam conter quem solicitou o projeto, quais acessos seriam necessários para a realização, qual que seria a documentação proposta, qual que é a definição de arquitetura e, obviamente, qual que é a finalidade do projeto, né? E já em relação ao processo de votação, né, a gente proporia que fosse feito o esquema de maioria não contestada, né? Então, teriam direito aos votos os POs, os LTs, as lideranças que eu mencionei anteriormente, e excluindo os gestores e LTs das consultorias envolvidas, eles seriam mais ouvintes ali, né? Bem, e para que esse comitê se mostrasse útil, não fosse dissolvido e acabasse se tornando uma das anedotas da professora, agora doutora, né? O comitê deveria compilar os resultados, né, dos projetos que foram aprovados e reportaria esses projetos trimestralmente às diretorias interessadas da empresa, né? Bom, e, enfim, como análise crítica dessa solução apresentada, né, a gente teria, primeiro, como vantagem, né, a médio e longo prazo, uma melhor catalogação, documentação dos dados, mínima, né, que seja, o que facilitaria a manutenção, a evolução desses projetos, até novos projetos também. Além disso, provavelmente uma melhor integração entre as consultorias, né, a médio e longo prazo, claro, e também economia de tempo e custo, porque a gente evitaria, por exemplo, projetos duplicados, né. E já como desvantagem, a gente teria uma maior burocracia, uma diminuição na quantidade de projetos aprovados, né, a vazão com certeza diminuiria por esse crivo aí, e além de certamente encontrar uma resistência à mudança de cultura, né, normalmente essa cultura da pressa pelos resultados, e também inicialmente um ambiente com certeza mais conturbado, né, até que a gente superasse essa cultura de competição que é muito forte entre as consultorias ali que estão envolvidas nessa empresa, né. Agora retorno a palavra para a Pena para fazer a encerração. E concluindo, né, é isso, gente. A gente estuda, parece tudo certinho, a gente lê artigos sobre gestão, sobre governança, padrões, qualidade. É tudo bonito e na prática acontecem essas coisas aí, né? A vida real meio que um pouco diferente. Mas a gente tem um longo caminho pela frente, né? Felizmente, seremos formados especialistas em engenharia de dados e Big Data. Então, se a gente conseguir finalizar esse curso, a gente tira isso de letra. E é isso. Oh, não tenha dúvida. É isso, professor. Não tenha dúvida e depois vocês vão testemunhar, né? Escrever um depoimento. Parabéns, pessoal. Gostei do bom humor, viu?